Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direita Boveira Opinião e queria informar vocês que eu tive a minha live descartada, né, retirada por decisão do YouTube, por provavelmente eu ter falado alguma coisa que não agrada a algumas pessoas que decidem essas coisas. E até eu entender exatamente o que eu posso, o que eu não posso, já que eu fui ameaçado de perder o canal, pelo menos por uma semana inicialmente, eu resolvi primeiro pensar, né, tentar digerir isso aí e ver o que eu poderia fazer, né? Porque realmente, por exemplo, será que essa bandeira aqui incomoda alguém ao ponto de me denunciar ao YouTube dizendo que eu estou fazendo misleading information ou como é que chama? Coisas de ódio, né? Que também tem lá essa possibilidade. E eu só posso imaginar que quem denunciou por um motivo qualquer, totalmente sem sentido, e quem recebeu essa denúncia lá, que resolveu derrubar o meu vídeo, provavelmente não assistiu a live, né? Mas tudo bem, espero que essa bandeira não ofenda ninguém, porque era a bandeira do meu país até recentemente, espero que continue sendo durante o resto da existência do nosso país, né? E em função disso aí, eu resolvi que eu primeiro vou fazer um vídeo explicando para vocês a minha ausência e depois fazer nesse vídeo aqui uma coisa que eu sei que não vão derrubar, que eu tenho certeza que não vão derrubar, que é dar uma receita para vocês de panqueca americana, que aliás eu gosto muito. Mas antes de continuar, eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal, dessem like, compartilhassem o conteúdo, para ver se o YouTube se sensibiliza e fala, pô, o cara não é ruim assim, né? O cara não é tão ruim assim. Bom, então vamos lá. Receita de panqueca americana, né? Aí eu peguei aqui no livro de receita, né? E tem até uma introdução que diz o seguinte: a panqueca americana é provavelmente o café da manhã mais famoso dos Estados Unidos. Diferente da panqueca tradicional que a gente usa no Brasil, né? A panqueca americana salgada não é muito comum, sendo normalmente servida de forma doce, com coberturas e frutas. Além disso, sua massa é mais grossa do que a panqueca tradicional brasileira. Que a panqueca deles não vem recheada. No Brasil a gente faz panqueca para rechear, né? Normalmente com carne moída dentro. Né? Por ser uma receita de preparo simples e não envolver corte de ingredientes, a massa de panqueca é excelente para fazer junto com as crianças. Lembrando, claro, que alguns cuidados devem ser tomados mantendo facas fora do alcance, além de armários e gavetas bem fechados, limpe o chão, para evitar que se caindo algum ingrediente no chão, alguém escorregue, essas coisas, né? As crianças com certeza vão adorar participar com os pais no fim de semana, fazer um café da manhã juntos, né? Separar os ingredientes, misturá-los, essas coisas, né? E, lógico, tomar cuidado com o fogo, que sempre é uma coisa perigosa para as crianças, né? E normalmente se serve essa panqueca lá nos Estados Unidos com um pouco de manteiga e maple syrup. Mas tem diversas opções, né? Inclui aí cobertura aqui, calda de chocolate, Nutella, mel, frutas, banana, morango, geleia, sorvete, muitas outras opções possíveis aí. Também existem, pode fazer umas coisas mais negócio, você faz a panqueca já com a fruta dentro, né? Normalmente botam blackberry, blueberry, raspberry, essas coisas aí, né? Banana, tá? Bom, isso aí. Bom, para quem tem intolerância ao glúten, você pode trocar a farinha de trigo tradicional pela mesma quantidade de aveia ou de fubá, né? Bom, então vamos lá aos ingredientes da receita, né? Então é uma xícara e 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de açúcar, 3 colheres de chá de fermento em pó, 2 ovos levemente batidos,
uma xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de manteiga derretida, uma pitada de sal e óleo. Como preparar? Misturar num recipiente a farinha, o açúcar, o fermento e o sal, quer dizer, os ingredientes secos. Mistura bem eles, né? Os secos. Em outros recipientes você mistura os ovos, o leite e a manteiga, os líquidos. Acrescente os líquidos aos secos, sem misturar em excesso. Mistura, mas não precisa ser aquela coisa, acabar tendo tempo, né? O ponto da massa não deve ser muito líquido, deve escorrer lentamente. Por isso que não é bater muito, né? Pega uma frigideira, esquenta ela, né? E você vai untar essa frigideira com óleo. Não coloca muito óleo não, é só um pouquinho, só para untar o fundo. Passa assim com um pincel ou um pouquinho de papel, você joga o óleo lá, deixa ele esquentar e passa nela toda, né? E isso aí pode ser repetido, depende da quantidade de panqueca que vai ser feito, né? Coloque mais ou menos um quarto de xícara para cada panqueca, né? Porque você às vezes bota muita quantidade ou pouca. Então, um quarto de xícara é mais ou menos a medida certa por panqueca, né? Deixa ela fritar, não mexe, deixa ela fritar. Aí você vai com a espátula e tenta soltar ela por baixo. Se ela estiver bem soltinha, você pode virar e você vê a cor. Basicamente é isso aí. Uma vez isso feito, bota no prato, um pouquinho de manteiga em cima para derreter, maple syrup, mel, Nutella, o que você preferir, e bom apetite, né? Mas como essa receita me levou apenas, a introdução à receita tirou apenas 6 minutos, 7 minutos agora, né? Eu vou aproveitar para ler uma outra coisa para vocês, uma coisa que talvez seja não tão gostosa, mas pode ser mais instrutiva, né? Que vem a ser um trecho do livro do Olavo de Carvalho, que é bastante interessante, que seria o que você precisa saber para não ser um idiota, que é o que normalmente o povo brasileiro, pessoas dignas e honradas, devem estar se sentindo nesse momento agora, né? Um idiota. Bom, ele diz o seguinte, num trecho aqui de um artigo que ele escreveu para o Globo, que se chama Da Servidão Hipnótica, no ano de 2000. Extremismo é, por definição, o emprego de meios violentos para impor mudanças ainda mais violentas, como, por exemplo, leis raciais darwinistas ou a supressão forçada da religião. Quando a imprensa, em massa, com o maior ar de inocência, passa a chamar de extremista qualquer cidadão pacífico que se apegue aos mandamentos da sua velha religião, ao invés de curvar-se com veloz solicitude às exigências repentinas de revolucionários histéricos, estamos diante de um caso óbvio de manipulação destinada a forçar a rápida implantação de novos hábitos e valores por meio do engodo, eludindo os riscos do debate honesto e franco. Ou seja, você se coloca contra uma medida absurda, como, por exemplo, cotas raciais para negros, né? Isso é uma discriminação, isso aí é um preconceito imposto pelo Estado. Porque a cota deveria ser para pessoas que não têm acesso, que não têm dinheiro para ter acesso. Então, desde quando no Brasil só negro nasce pobre? O branco não nasce pobre? O asiático não nasce pobre? Os oriundos do Middle East não nascem pobres? Os oriundos da África, da Índia não nascem pobres? Só os negros nascem pobres? Isso aí é uma discriminação com os outros, né? Preconceito. Então, se você se coloca contra isso aí, você é imediatamente taxado de fascista. O interessante é que isso aí que é ser fascista. Você escolher uma categoria de pessoas para ser especial. Lembrem que Hitler determinou que os arianos eram puros, eram melhores, eram acima dos outros.
E quando você faz um troço desses, você está colocando mais direitos para um determinado grupo devido à cor da sua pele, sem sentido nenhum, sem lógica. Direitos especiais para gays. Por quê? Porque a opção sexual dele tem que dar mais direitos do que para um heterossexual. Por que essa discriminação? O que importa não é a pessoa, a opção sexual da pessoa é uma coisa que é dela, ela não tem que ter direitos a mais por causa disso. Bom, eu não vou fazer comentários para evitar que seja derrubado mais esse vídeo, né? Bom, se alguém dissesse com todas as sílabas que ser contra casamentos de machos com machos é nazismo, a mentira grotesca se denunciaria no ato, embutida em frases de noticiário. Passa como obviedade inofensiva. Repetindo o truque algumas vezes já se pode proclamar em voz alta sem risco de contestação. O hábito introjetado bloqueia as opções conscientes, as objeções conscientes. Então, aquela coisa que você fica sendo massacrado com aquela determinada informação, se você discorda daquilo ali, você é automaticamente um negacionista. Eu vi uma reportagem onde uma imbecil dessa imprensa vendida no Brasil, esses jornalistas, estava criticando pesadamente o Djokovic, aquele jogador de tênis, porque ele se recusou a tomar a vacina, que é um direito dele. O que vai dentro do meu corpo, minhas regras, né? O que vai dentro do meu corpo, eu tenho de escolher se eu quero ou não quero ter. E não posso ser discriminado por causa disso. Mas existe essa discriminação. Ela chamou o cara de negacionista. Aí eu fui pesquisar. O Djokovic deu do bolso dele mais de 1 milhão de euros para ajudar as pessoas que tivessem necessidade durante a pandemia. Quem ajudou mais? Ela com esse comentário imbecil ou ele dando dinheiro? Ela tomando a vacina, ou talvez não tomando, sendo hipócrita dizendo que tomou, e fazendo festas com um determinado grupo de pessoas que são, teoricamente, fora desse grupo, como aquele ex-governador de São Paulo, por exemplo, né? E outros socialites e artistas brasileiros que faziam festas com diversas pessoas sem proteção nenhuma, sem afastamento nenhum, e criticava, fica em casa, e aquela outra que dizia, né, como é que chama? Aquela da Globo lá, que o choro é livre, né? Devia estar enfiado em festa também, provavelmente, com várias pessoas e tomando drinks e outras coisas lá, né? Bom, a maior parte da humanidade não tem defesa contra esse ardil. Espremidos entre a hipótese de ceder às novas palavras de ordem e a de tornar-se suspeitos de nazismo. Quantos cidadãos terão o tempo e a prudência de tomar um recuo, de rejeitar a formulação do problema, de desmontar a armadilha lógica preparada para limitar sua visão dos fatos e sua capacidade de escolha? A maioria simplesmente aceitará a opção que lhe impõe. É verdade que cada concessão isolada significa pouco, mas o efeito acumulado de milhares de pequenas concessões é o comprometimento integral da alma e a completa abdicação do juízo crítico. Não se pode nem chamar isso de servidão voluntária, é servidão hipnótica. Como eu já citei aqui no meu condomínio mesmo, eu passei por isso. Eu tive que deixar para lá porque ia chegar num ponto de discussão que ia ficar insustentável a relação das pessoas aqui. E como eu sou o único brasileiro no condomínio, eu resolvi me calar. Eu fui ofendido e agredido desde a primeira resposta que foi dada para mim. Eu coloquei um vídeo do Tedros Adhanom dizendo que não ia tomar a vacina. O que eu acho um absurdo ele fazer um troço desse foi o que eu comentei. Porque ele disse para nós que podíamos tomar a vacina, que a vacina era segura, mas ele não tomou. E a justificativa dele era porque ele era africano. E na África só iam tomar 1 ano depois. Mas ele mora na Europa, ele é o líder da Organização Mundial de Saúde, e ele nos falou.
que a vacina era segura. Ele deveria dar o exemplo, né? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que o vídeo não seja censurado. Espero que vocês tenham gostado da receita de panqueca. E vamos continuar na torcida para um bom resultado na situação atual do Brasil. Ok? Muito obrigado pela atenção e vamos manter a fé. Forte abraço.